rachados e encerrados em discussões acaloradas entre vários grupos sobre este caso de Bulstrode e Liggett. O Sr. Brooke, que antes ouvira apenas indícios imperfeitos disso, estava muito inquieto por ter ido um pouco longe demais ao aprovar Bulstrode. Agora se informava totalmente e sentia uma tristeza benevolente ao falar com o Sr. Firebroter sobre a luz feia em que Liggett passara a ser considerado. O Sr. Firebroter ia voltar a pé para Lowick. Entre na minha carruagem, disse o Sr. Brooke, vou dar uma volta para ver as Casal bom. Ela deveria voltar de Yorkshire ontem à noite. Ela vai gostar de me ver, você sabe. Então eles seguiram em frente, o Sr. Brooke conversando com esperança bem-humorada de que não havia realmente nada de negro no comportamento de Liggett, um jovem que ele vira estar bem acima da marca comum, quando trouxe uma carta de seu tio Sir Godwin. O Sr. Firebroter disse pouco. Ele estava profundamente triste. Com uma percepção aguçada da fraqueza humana, ele não podia ter certeza de que, sob a pressão de necessidades humilhantes, Liggett não havia caído abaixo de si mesmo. Quando a carruagem se aproximou do portão da mansão, Dorothea estava no cascalho e veio cumprimentá-los. Bem, minha querida, disse o Sr. Brooke, acabamos de chegar de uma reunião sanitária, você sabe. O Sr. Liggett estará lá? Disse Dorothea, que parecia cheia de saúde e animação e estava de cabeça nua sob as luzes brilhantes de abril. Quero vê-lo e ter uma ótima consulta com ele sobre o hospital. Eu me envolvi com o Sr. Bulstrode para fazê-lo. Oh, minha querida, disse o Sr. Brooke, temos ouvido más notícias, você sabe. Eles caminharam pelo jardim em direção ao portão do cemitério, o Sr. Firebroter querendo ir para a casa paroquial e Dorothea ouviu toda a triste história. Ela ouviu com profundo interesse e implorou para ouvir 2 vezes os fatos e impressões sobre Liggett. Depois de um breve silêncio, parando no portão do cemitério e dirigindo-se ao Sr. Firebroter, ela disse energicamente: Você não acredita que o Sr. Liggett seja culpado de algo vil? Eu não vou acreditar. Vamos descobrir a verdade e inocentá-lo. Livro 8. Pôr do Sol e Nascer do Sol. Capítulo 72. Almas cheias são espelhos duplos, fazendo ainda uma visão infinita de coisas justas antes, repetindo as coisas por trás. A generosidade impetuosa de Dorothea, que teria saltado imediatamente para a defesa de Liggett da suspeita de ter aceitado o dinheiro como suborno, sofreu um teste melancólico quando ela passou a considerar todas as circunstâncias do caso à luz da experiência do Sr. Firebroter. É um assunto delicado de tocar, disse ele. Como podemos começar a investigar isso? Deve ser publicamente, colocando o magistrado e o legista para trabalhar, ou em particular, questionando Liggett. Quanto ao primeiro processo, não há base sólida para prosseguir, caso contrário, a lei o teria adotado, e quanto a abrir o assunto com Liggett, confesso que devo me esquivar dele. Ele provavelmente tomaria isso como um insulto mortal. Mais de uma vez experimentei a dificuldade de falar com ele sobre assuntos pessoais. E deve-se saber a verdade sobre sua conduta de antemão para se sentir muito confiante em um bom resultado. Sou convencido de que sua conduta não foi culpada. Acredito que as pessoas são quase sempre melhores do que seus vizinhos pensam que são, disse Dorothea. Algumas de suas experiências mais intensas nos últimos 2 anos colocaram sua mente fortemente em oposição a qualquer construção desfavorável de outros, e pela primeira vez ela se sentiu bastante descontente com o Sr. Firebroter. Ela não gostava dessa pesagem cautelosa das consequências, em vez de uma fé ardente nos esforços de justiça e misericórdia que venceriam por sua força emocional. 2 dias depois, ele estava jantando na mansão com seu tio e os Chetans e quando a sobremesa não foi comida, os criados estavam fora da sala e o Sr. Brooke estava balançando a cabeça em uma soneca. Ela voltou ao assunto com vivacidade renovada. O Sr. Liggett entenderia que, se seus amigos ouvissem uma calúnia sobre ele, seu primeiro desejo deveria ser justificá-lo. Para que vivemos, se não for para tornar a vida menos difícil um para o outro? Não posso ficar indiferente aos problemas de um homem que me aconselhou em meus problemas e me atendeu em minha doença. O tom e os modos de Dorothea não eram mais enérgicos do que quando ela estava à cabeceira da mesa de seu tio quase 3 anos antes, e sua experiência desde então lhe dera mais direito de expressar uma opinião decidida. Mas Sir James Chetton não era mais o pretendente tímido e aquiescente. Ele era o cunhado ansioso, com uma admiração devota por sua irmã, mas com um alarme constante para que ela não caísse em alguma nova ilusão quase tão ruim quanto se casar com um casal bom. Ele sorriu muito menos. Quando ele disse exatamente, era mais frequentemente uma introdução a uma opinião dissidente do que naqueles dias de solteiro submisso, e Dorothea descobriu,
para sua surpresa, que tinha que resolver não ter medo dele ainda mais porque ele era realmente seu melhor amigo. Ele discordou dela agora. Mas, Dorothea, disse ele, protestando, você não pode se comprometer a administrar a vida de um homem para ele dessa maneira. Ligate deve saber, pelo menos ele logo saberá como está. Se ele puder se limpar, ele o fará. Ele deve agir por si mesmo. Acho que seus amigos devem esperar até encontrarem uma oportunidade, acrescentou SR. Farebroter. É possível muitas vezes sentir tanta fraqueza em mim mesmo que posso conceber até mesmo um homem de disposição honrada, como sempre acreditei que Ligate fosse, sucumbindo a uma tentação como a de aceitar dinheiro que foi oferecido mais ou menos indiretamente como suborno para garantir seu silêncio sobre fatos escandalosos há muito passados. Eu digo, posso conceber isso, se ele estivesse sob a pressão de circunstâncias difíceis, se ele tivesse sido assediado como tenho certeza de que Ligate foi. Eu não acreditaria em nada pior dele, exceto sob provas rigorosas. Mas há o terrível Nêmesis seguindo alguns erros, que sempre é possível para aqueles que gostam interpretá-los como um crime. Não há prova em favor do homem fora de sua própria consciência e afirmação. Oh, que cruel! Disse Dorothea, apertando as mãos. E você não gostaria de ser a única pessoa que acreditava na inocência daquele homem, se o resto do mundo desmentisse? Além disso, há o caráter de um homem de antemão para falar por ele. Mas, minha querida Zá, casal bom, disse o SR. Farebroter, sorrindo gentilmente para seu ardor. O caráter não é talhado em mármore, não é algo sólido e inalterável. É algo vivo e mutável, e pode ficar doente como nossos corpos. Então pode ser resgatado e curado, disse Dorothea. Eu não deveria ter medo de pedir ao SR. Lhe trate que me diga a verdade, para que eu possa ajudá-lo. Porque eu deveria ter medo. Agora que não terei a terra, James, posso fazer o que o SR. Bulstrode propôs e tomar seu lugar na provisão do hospital, e tenho que consultar o SR. Mediate para saber completamente quais são as perspectivas de fazer o bem, mantendo os planos atuais. Existe a melhor oportunidade do mundo para eu pedir sua confiança, e ele seria capaz de me dizer coisas que poderiam tornar todas as circunstâncias claras. Então todos nós ficaríamos ao lado dele e o tiraríamos de seu problema. As pessoas glorificam todos os tipos de bravura, exceto a bravura que podem mostrar em nome de seus vizinhos mais próximos. Os olhos de Dorothea tinham um brilho úmido e os tons alterados de sua voz despertaram seu tio, que começou a ouvir. É verdade que uma mulher pode se aventurar em alguns esforços de simpatia que dificilmente teriam sucesso se nós, homens, os empreendêssemos, disse o SR. Farebroter, quase convertido pelo ardor de Dorothea. Certamente, uma mulher deve ser cautelosa e ouvir aqueles que conhecem o mundo melhor do que ela, disse Sir James com sua pequena carranca. O que quer que você faça no final, Dorothea, você realmente deve se reter no momento, e não se intrometer voluntariamente neste negócio de Bulstrode. Ainda não sabemos o que pode acontecer. Você deve concordar comigo? Ele terminou, olhando para o SR. Farebroter. Eu acho que seria melhor esperar, disse o último. Sim, sim, minha querida, disse o SR. Brooke, sem saber bem em que ponto a discussão havia chegado, mas chegando a ela com uma contribuição que era geralmente apropriada. É fácil ir longe demais, você sabe. Você não deve deixar suas ideias fugirem com você. E quanto a ter pressa em colocar dinheiro em esquemas não vai funcionar, você sabe. Dart me atraiu de forma incomum com reparos, drenagem, esse tipo de coisa. Estou extraordinariamente sem dinheiro com uma coisa ou outra. Eu devo puxar para cima. Quanto a você, Cheton, você está gastando uma fortuna naquelas cercas de carvalho ao redor de seu domínio. Dorothea, submetendo-se inquieta a esse desânimo, foi com Celia para a biblioteca, que era sua sala de visitas habitual. Agora, Dodo, ouça o que James diz, disse Celia, senão você vai se meter em apuros. Você sempre fez e sempre fará quando começar a fazer o que quiser. E eu acho que é uma misericórdia agora, afinal, que você tenha James para pensar por você. Ele permite que você tenha seus planos, só que ele impede que você seja enganado. Isso é bom de ter um irmão em vez de um marido. Um marido não deixaria você ter seus planos. Como se eu quisesse um marido, disse Dorothea. Eu só quero que meus sentimentos não sejam controlados a cada passo. Ah, Casalbon ainda era indisciplinado o suficiente para explodir em lágrimas de raiva. Agora, realmente, Dodô, disse Celia com um gutural mais profundo do que o habitual, você é contraditório, primeiro uma coisa e depois outra. Você costumava se submeter ao SR. Casalbon de forma bastante vergonhosa. Acho que você teria desistido de vir me ver se ele tivesse perguntado a você. Claro que me submetia a ele, porque era meu dever, era o meu sentimento por ele, disse Dorothea, olhando através do prisma de suas lágrimas. Então por que você não pode pensar que é seu dever se submeter um pouco ao que James deseja?
disse Celia, com um senso de rigor em seu argumento. Porque ele só deseja o que é para o seu próprio bem. E, claro, os homens sabem melhor sobre tudo, exceto que as mulheres sabem melhor. Dorothea riu e esqueceu as lágrimas. Bem, quero dizer sobre bebês e essas coisas, explicou Celia. Eu não deveria desistir de James quando soubesse que ele estava errado, como você costumava fazer com o SR. Tá bom. Capítulo 73. Tenha pena do carregado, esta desgraça errante pode visitar você e eu. Quando Ligat acalmou a ansiedade da Zahar, Bulstrode, dizendo-lhe que seu marido havia sido tomado por um desmaio na reunião, mas que ele confiava em vê-lo melhor em breve e ligaria novamente no dia seguinte, a menos que ela o chamasse antes. Ele foi direto para casa, montou em seu cavalo e cavalgou 3 milhas para fora da cidade para ficar fora de alcance. Ele se sentiu violento e irracional como se estivesse furioso sob a dor das picadas. Ele estava pronto para amaldiçoar o dia em que viera a Middlemarch. Tudo o que ia acontecer ali parecia uma mera preparação para essa odiosa fatalidade, que viera como uma praga em sua honrosa ambição, e deveria fazer com que mesmo as pessoas que tinham apenas padrões vulgares considerassem sua reputação irrevogavelmente danificada. Em tais momentos, um homem dificilmente pode escapar de ser desamoroso. Ligat pensava em si mesmo como o sofredor e nos outros como os agentes que haviam ferido sua sorte. Ele pretendia que tudo fosse diferente, e outros se lançaram em sua vida e frustraram seus propósitos. Seu casamento parecia uma calamidade absoluta, e ele estava com medo de ir até Rosamund antes de desabafar nessa raiva solitária, para que a mera visão dela não o exasperasse e o fizesse se comportar de maneira injustificada. Há episódios na vida da maioria dos homens em que suas qualidades mais elevadas só podem lançar uma sombra dissuasora sobre os objetos que preenchem sua visão interior. A ternura de Ligat estava presente naquele momento apenas como um pavor de que ele a ofendesse, não como uma emoção que o influenciou à ternura. Pois ele estava muito infeliz. Somente aqueles que conhecem a supremacia da vida intelectual, a vida que tem uma semente de pensamento e propósito enobrecedores dentro de si, podem entender a dor de alguém que cai dessa atividade serena na luta absorvente e destruidora de almas com os aborrecimentos mundanos. Como ele poderia viver sem se justificar entre as pessoas que suspeitavam dele de baixeza? Como ele poderia se afastar silenciosamente de Middlemarch como se estivesse recuando diante de uma condenação justa? E, no entanto, como ele poderia começar a se justificar? Pois aquela cena da reunião, que ele acabara de testemunhar, embora não lhe dissesse detalhes, foi suficiente para tornar sua própria situação completamente clara para ele. Bulstrode temia revelações escandalosas por parte de Raffles. Ligat agora poderia construir todas as probabilidades do caso. Ele tinha medo de alguma traição aos meus ouvidos. Tudo o que ele queria era me ligar a ele por uma forte obrigação. Foi por isso que ele passou repentinamente da dureza para a liberalidade. E ele pode ter adulterado o paciente, ele pode ter desobedecido às minhas ordens. Temo que ele tenha feito. Mas se ele fez ou não, o mundo acredita que ele de uma forma ou de outra envenenou o homem e que eu pisquei para o crime se não ajudei nele. E ainda assim ele pode não ser culpado da última ofensa, e é possível que a mudança em relação a mim possa ter sido uma cedência genuína ou efeito de segundas intenções, como ele alegou. O que chamamos de apenas possível às vezes é verdade e o que achamos mais fácil de acreditar é grosseiramente falso. Em suas últimas relações com esse homem, Bulstrode pode ter mantido as mãos puras, apesar de minha suspeita em contrário. Havia uma crueldade entorpecente em sua posição. Mesmo que ele renunciasse a qualquer outra consideração que não é de se justificar se ele enfrentasse encolher de ombros, olhares frios e evitação como uma acusação, e fizesse uma declaração pública de todos os fatos como os conhecia, quem ficaria convencido? Seria fazer o papel de tolo, oferecer seu próprio testemunho em nome de si mesmo e dizer: não aceitei o dinheiro como suborno. As circunstâncias sempre seriam mais fortes do que sua afirmação. E, além disso, para se apresentar e contar tudo sobre si mesmo, deve incluir declarações sobre Bulstrode que obscureceriam as suspeitas de outros contra ele. Ele deve dizer que não sabia da existência de Raffles quando mencionou pela primeira vez sua necessidade premente de dinheiro a Bulstrode e que ele pegou o dinheiro inocentemente como resultado dessa comunicação, sem saber que um novo motivo para o empréstimo poderia ter surgido ao ser chamado para este homem. E, afinal, a suspeita dos motivos de Bulstrode pode ser injusta. Mas então veio a questão de saber se ele deveria ter agido exatamente da mesma maneira se não tivesse aceitado o dinheiro. Certamente, se Raffles tivesse continuado vivo e suscetível de tratamento adicional quando chegou e ele tivesse imaginado qualquer desobediência às suas ordens por parte de Bulstrode, ele teria feito uma investigação rigorosa, e se sua conjectura tivesse sido verificada, ele teria desistido do caso, apesar de sua recente e pesada obrigação.
Mas se ele não tivesse recebido nenhum dinheiro, se Bulstrode nunca tivesse revogado sua fria recomendação de falência, ele, Lidgate, teria se abstido de todas as investigações, mesmo ao encontrar o homem morto. O recuo de um insulto a Bulstrode e a dubiedade de todo o tratamento médico e o argumento de que seu próprio tratamento passaria por errado com a maioria dos membros de sua profissão teria tido exatamente a mesma força ou significado com ele. Esse era o canto inquieto da consciência de Lidgate enquanto ele revisava os fatos e resistia a todas as censuras. Se ele fosse independente, essa questão do tratamento de um paciente e a regra distinta de que ele deve fazer ou ver feito o que acreditava ser melhor para a vida que lhe foi confiada, teria sido o ponto em que ele teria sido mais resistente. Do jeito que estava, ele havia descansado na consideração de que a desobediência às suas ordens, por mais que pudesse ter surgido, não poderia ser considerada um crime que, na opinião dominante, a obediência às suas ordens era tão provável de ser fatal e que o caso era simplesmente uma questão de etiqueta. Considerando que, repetidas vezes, em seu tempo de liberdade, ele denunciou a perversão da dúvida patológica em dúvida moral e disse: o experimento mais puro no tratamento ainda pode ser consciencioso, meu negócio é cuidar da vida e fazer o melhor que posso pensar para isso. A ciência é propriamente mais escrupulosa do que o dogma. O dogma dá uma carta ao erro, mas o próprio sopro da ciência é uma competição com o erro e deve manter a consciência viva. Infelizmente, a consciência científica havia entrado na companhia degradante da obrigação monetária e dos respeitos egoístas. Existe um médico de todos eles em Middlemarch que se questionaria como eu, disse o pobre Lidgate, com uma explosão renovada de rebelião contra a opressão de sua sorte. E, no entanto, todos eles se sentirão autorizados a abrir um amplo espaço entre mim e eles, como se eu fosse um leproso. Minha prática e minha reputação estão totalmente condenadas, posso ver isso. Mesmo que eu pudesse ser inocentado por evidências válidas, isso faria pouca diferença para o mundo abençoado aqui. Fui considerado contaminado e deveria ser barateado para eles da mesma forma. Já havia muitos sinais que até então o intrigavam de que, justamente quando ele estava pagando suas dívidas e se levantando alegremente, os habitantes da cidade o estavam evitando ou olhando estranhamente para ele, e em 2 casos chegou ao seu conhecimento que seus pacientes haviam chamado outro médico. As razões eram muito claras agora. A bola preta geral havia começado. Não é de admirar que, na natureza enérgica de Lidgate, a sensação de uma má interpretação sem esperança facilmente se transformasse em uma resistência obstinada. A carranca que ocasionalmente se mostrava em sua testa quadrada não era um acidente sem sentido. Já quando ele estava voltando para a cidade depois daquela viagem feita nas primeiras horas de dor lancinante, ele estava decidido a permanecer em Middlemarch, apesar do pior que poderia ser feito contra ele. Ele não recuaria diante da calúnia, como se submetesse a ela. Ele enfrentaria isso ao máximo e nenhum ato seu deveria mostrar que ele estava com medo. Pertencia à generosidade, bem como à força desafiadora de sua natureza, que ele resolveu não se esquivar de mostrar ao máximo seu senso de obrigação para com Bulstrode. Era verdade que a associação com esse homem havia sido fatal para ele, e a verdade que se ele tivesse as 1000 libras ainda em suas mãos com todas as suas dívidas não pagas, ele teria devolvido o dinheiro a Bulstrode e aceitado a mendicância em vez do resgate que havia sido manchado com a suspeita de um suborno, pois, lembre-se, ele era um dos mais orgulhosos entre os filhos dos homens. No entanto, ele não se afastaria desse companheiro mortal esmagado cuja ajuda ele havia usado, e faria um esforço lamentável para obter a absolvição para si mesmo uivando contra outro. Farei o que achar certo e não explicarei a ninguém. Eles vão tentar me matar de fome, mas... Ele continuava com uma resolução obstinada, mas estava chegando perto de casa, e o pensamento de Rosamond se impeliu novamente para aquele lugar principal de onde havia sido empurrado pelas lutas agonizantes de honra e orgulho feridos. Como Rosamond aceitaria tudo? Aqui estava outro peso de corrente para arrastar, e a pobre Lidgate estava de mau humor por suportar sua maestria muda. Ele não teve nenhum impulso de contar a ela o problema que logo deveria ser comum a ambos. Ele preferiu esperar pela revelação incidental que os eventos devem trazer em breve. Capítulo 74. Misericordiosamente conceda que possamos envelhecer juntos. Livro de Tobias, Oração de Casamento. Em Middlemarch, uma esposa não podia permanecer por muito tempo ignorando que a cidade tinha uma má opinião sobre o marido. Nenhum íntimo feminino pode levar sua amizade tão longe a ponto de fazer uma declaração clara à esposa do fato desagradável conhecido ou acreditado sobre seu marido. Mas quando uma mulher com seus pensamentos muito à vontade os empregou repentinamente em algo gravemente desvantajoso para seus vizinhos, vários impulsos morais foram acionados que tendiam a estimular a expressão. A franqueza era uma delas.
Ser sincero, a fraseologia de Middlemarch significava usar uma oportunidade antecipada para deixar seus amigos saberem que você não tinha uma visão alegre de sua capacidade, sua conduta ou sua posição, e uma franqueza robusta nunca esperou para ser solicitada por sua opinião. Então, novamente, havia o amor à verdade, uma frase ampla, mas significando nessa relação uma objeção viva. Ver uma esposa parecer mais feliz do que o caráter de seu marido justificava, ou manifestar muita satisfação em sua sorte. A pobre coitada deveria ter alguma dica de que, se ela soubesse a verdade, teria menos complacência em seu gorro e em pratos leves para um jantar. Mais forte do que tudo, havia a consideração pelo aprimoramento moral de uma amiga, às vezes chamada de alma, que provavelmente seria beneficiada por comentários que tendiam à melancolia, proferidos com o acompanhamento de olhares pensativos para a mobília, e uma maneira que implicava que o orador não diria o que estava em sua mente em relação aos sentimentos de seu ouvinte. No geral, pode-se dizer que uma caridade ardente estava em ação, preparando a mente virtuosa para tornar um vizinho infeliz para o bem dela. Quase não havia esposas em Middlemarch cujos infortúnios matrimoniais provavelmente provocariam mais dessa atividade moral do que Rosamond e sua tia Bulstrode. Ah! Bulstrode não era objeto de antipatia e nunca feriu conscientemente nenhum ser humano. Os homens sempre a consideraram uma mulher bonita e confortável, e consideraram entre os sinais da hipocrisia de Bulstrode o fato de ele ter escolhido um Vince de sangue vermelho, em vez de uma pessoa medonha e melancólica adequada à sua baixa estima pelo prazer terreno. Quando o escândalo sobre seu marido foi revelado, eles comentaram sobre ela, a pobre mulher. Ela é tão honesta quanto o dia, ela nunca suspeitou de nada de errado nele, você pode confiar nisso. As mulheres, que eram íntimas dela, falavam muito sobre a pobre Harriet, imaginavam quais deveriam ser seus sentimentos quando ela soubesse de tudo e conjecturavam o quanto ela já havia sabido. Não havia disposição rancorosa em relação a ela, em vez disso, havia uma benevolência ocupada, ansiosa para verificar o que seria bom para ela sentir e fazer nessas circunstâncias, o que, é claro, manteve a imaginação ocupada com seu caráter e história desde os tempos em que ela era Harriet Vice até agora. Com a revisão das A. Bulstrode e sua posição, era inevitável associar Rosamond, cujas perspectivas estavam sob a mesma praga com as de sua tia. Rosamond foi mais severamente criticada e menos lamentada, embora ela também, como membro da boa e velha família Vice que sempre foi conhecida em Middlemarch, fosse considerada uma vítima do casamento com o intruso. Os Vinces tinham suas fraquezas, mas depois ficavam na superfície. Nunca havia nada de ruim a ser descoberto a respeito deles. Bulstrode foi justificada de qualquer semelhança com o marido. Os defeitos de Harriet eram dela. Ela sempre foi vistosa, disse a Sa. A Cut, fazendo chá para uma pequena festa, embora tenha atrapalhado a apresentar sua religião, para se conformar ao marido, ela tentou manter a cabeça erguida acima de Middlemarch, deixando claro que convida clérigos e sabe-se lá quem de Riverstone e desses lugares. Dificilmente podemos culpá-la por isso, disse a Sa. Sprague, porque poucas das melhores pessoas da cidade se importavam em se associar com Bulstrode, e ela deve ter alguém para se sentar à sua mesa. O Sr. Exigir sempre o apoiou, disse a Sa. Brute, acho que ele deve estar arrependido agora. Mas ele nunca gostou dele em seu coração, isso todo mundo sabe, disse a Sa. Tontoler. O Sr. Exigir nunca vai a extremos. Ele mantém a verdade no que é evangélico. São apenas clérigos como o Sr. E que querem usar inários dissidentes e esse tipo baixo de religião que já encontraram Bulstrode ao seu gosto. Eu entendo, o Sr. E que está muito angustiado com ele, disse a Sa. Brute. E bem que ele pode ser, dizem que os Bulstrodes ficaram com a família Tick pela metade. E é claro que é um descrédito para suas doutrinas, disse a Sa. Sprague, que era idosa e antiquada em suas opiniões. As pessoas não vão se gabar de serem metodistas em Middlemarch por um bom tempo. Acho que não devemos atribuir as más ações das pessoas à sua religião, disse a Sa. Lindale, com cara de falcão, que estava ouvindo até então. Oh, minha querida, estamos esquecendo, disse a Sa. Sprague. Não deveríamos estar falando disso antes de você. Tenho certeza de que não tenho motivos para ser parcial, disse a Sa. Lindale, colorindo. É verdade que o Sr. Lindale sempre se deu bem com o Sr. Bulstrode e Harriet Vince era minha amiga muito antes de se casar com ele. Mas eu sempre mantive minhas próprias opiniões e disse a ela onde ela estava errada, coitada. Ainda assim, em termos de religião, devo dizer, o Sr. Bulstrode pode ter feito o que fez, e pior, e ainda assim ter sido um homem sem religião. Não digo que não tenha havido um pouco demais disso, eu mesmo gosto de moderação. Mas a verdade é a verdade. Os homens julgados nos julgamentos não são todos excessivamente religiosos, suponho.
Bem, disse Azar. Aput, girando habilmente, tudo o que posso dizer é que acho que ela deveria se separar dele. Eu não posso dizer isso, disse Azar. Espere. Ela o levou para o bem ou para o mal, você sabe. Mas pior nunca pode significar descobrir que seu marido está apto para Nerugati, disse Azar. Aput, gostaria de viver com um homem assim. Eu deveria esperar ser envenenado. Sim, eu acho que é um incentivo ao crime se esses homens devem ser cuidados e servidos por boas esposas, disse Azar. Tonto ler. E uma boa esposa, a pobre Harriet tem sido, disse Azar. Lindale. Ela acha que seu marido é o primeiro dos homens. É verdade que ele nunca negou nada a ela. Bem, vamos ver o que ela fará, disse Azar. Caput. Suponho que ela ainda não saiba de nada, pobre criatura. Espero e confio que não haverei, pois ficaria morrendo de medo de não dizer nada sobre seu marido. Você acha que alguma dica chegou até ela? Eu não deveria pensar assim, disse Azar. Tonto ler. Ouvimos dizer que ele está doente e nunca saiu de casa desde a reunião de quinta-feira, mas ela estava com suas filhas na igreja ontem e elas tinham novos gorros toscanos. O dela tinha uma pena. Nunca vi que sua religião fizesse qualquer diferença em seu vestido. Ela usa padrões muito bonitos sempre, disse Azar. Pindale, um pouco magoada. E aquela pena, eu sei que ela foi tingida de lavanda pálida de propósito para ser consistente. Devo dizer de Harriet que ela deseja fazer o certo. Quanto a ela saber o que aconteceu, não se pode esconder dela por muito tempo, disse Asa. Arbut. Os Vince sabem, pois o SR. Vince estava na reunião. Será um grande golpe para ele. A sua filha e sua irmã. Sim, de fato, disse Asa. Sprave. Ninguém supõe que o SR. Egate possa continuar erguendo a cabeça em Midemarch, as coisas parecem tão negras sobre as 1000 libras que ele levou apenas na morte daquele homem. Isso realmente faz estremecer. O orgulho deve ter uma queda, disse Azar. Arbut. Não sinto tanto por Rosamond Vince quanto por sua tia, disse Azar. Glendale. Ela precisava de uma lição. Suponho que os Bulstrodes irão morar em algum lugar no exterior, disse Azar. Sprale. Isso é o que geralmente é feito quando há algo vergonhoso em uma família. E será um golpe mortal para Harriet, disse Azar. Glendale. Se alguma vez uma mulher foi esmagada, ela será. Tenho pena dela de coração. E com todos os seus defeitos, poucas mulheres são melhores. De uma menina, ela tinha os modos mais limpos e sempre foi de bom coração e tão aberta quanto o dia. Você pode olhar para as gavetas dela quando quiser, sempre o mesmo. Então ela mencionou Kat e Ellen. Você pode pensar como será difícil para ela ir entre estrangeiros. O médico diz que é isso que ele deve recomendar que os Ligates façam, disse Assar. Sprave. Ele disse que Ligate deveria ter se mantido entre os franceses. Isso seria adequado para ela, ouso dizer, disse Azar. Pindale, há esse tipo de leveza nela. Mas ela herdou isso de sua mãe, ela nunca conseguiu isso de sua tia Bulstrode, que sempre lhe dava bons conselhos e, pelo que sei, preferia que ela se casasse em outro lugar. Ah, Pindale estava em uma situação que lhe causou alguma complicação de sentimento. Houve não apenas sua intimidade com Azar, Bulstrode, mas também uma lucrativa relação comercial da grande tinturaria Pindale com o SR. Bulstrode, o que, por um lado, a teria inclinado a desejar que a visão mais branda de seu caráter fosse a verdadeira, mas, por outro, a deixou com mais medo de parecer paliar sua culpabilidade. Mais uma vez, a aliança tardia de sua família com os Tollers a colocou em conexão com o melhor círculo, o que a gratificava em todas as direções, exceto uma inclinação para aquelas visões sérias que ela acreditava serem as melhores em outro sentido. A consciência da pequena mulher afiada estava um tanto perturbada no ajuste desses melhores supostos e de suas tristezas e satisfações sob eventos tardios, que provavelmente humilhariam aqueles que precisavam de humildade, mas também recairiam pesadamente sobre sua velha amiga cujas falhas ela teria preferido ver em um fundo de prosperidade. A pobre Zá. Bulstrode, entretanto, não ficara mais abalada com o passo da calamidade que se aproximava do que com a agitação mais movimentada daquela inquietação secreta que sempre estivera presente nela desde a última visita de Raffles aos arbustos. Que o homem odioso havia adoecido em Stone Court e que seu marido havia escolhido permanecer lá e cuidar dele. Ela permitiu que fosse explicado pelo fato de que Raffles havia sido empregado e ajudado nos dias anteriores, e que isso fazia um laço de benevolência para com ele em seu desamparo degradado, e desde então ela foi inocentemente aplaudida pelo discurso mais esperançoso de seu marido sobre sua própria saúde e capacidade de continuar sua atenção aos negócios.
A calma foi perturbada quando Ligat o trouxe para a casa doente da reunião e, apesar das garantias reconfortantes durante os dias seguintes, ela chorou em particular com a convicção de que seu marido não estava sofrendo apenas de doença corporal, mas de algo que afligia sua mente. Ele não permitia que ela lesse para ele e mal se sentava com ele, alegando suscetibilidade nervosa a sons e movimentos. No entanto, ela suspeitava que, ao se trancar em seu quarto privado, ele queria estar ocupado com seus papéis. Algo, ela tinha certeza, havia acontecido. Talvez tenha sido uma grande perda de dinheiro, e ela foi mantida no escuro. Não ousando questionar o marido, ela disse a Ligatti no quinto dia após a reunião, quando não havia saído de casa, exceto para ir à igreja. SR. Ligatti, por favor, seja aberto comigo. Eu gosto de saber a verdade. Aconteceu alguma coisa com o SR? Ostrode. Algum pequeno choque nervoso, disse Ligatti evasivamente. Ele sentiu que não cabia a ele fazer a dolorosa revelação. Mas o que causou isso? Disse Azar. Bulstrode, olhando diretamente para ele com seus grandes olhos escuros. Muitas vezes há algo venenoso no ar das salas públicas, disse Ligatti. Homens fortes podem suportar, mas isso afeta as pessoas na proporção da delicadeza de seus sistemas. Muitas vezes é impossível explicar o momento preciso de um ataque ou melhor, dizer por que a força cede em um determinado momento. Ah, Bulstrode não ficou satisfeita com essa resposta. Permaneceu nela a crença de que alguma calamidade havia acontecido a seu marido, da qual ela deveria ser mantida na ignorância, e era de sua natureza se opor fortemente a tal ocultação. Ela implorou permissão para que suas filhas se sentassem com o pai e dirigiu até a cidade para fazer algumas visitas, conjecturando que, se algo desse errado nos assuntos do SR, Bulstrode, ela veria ou ouviria algum sinal disso. Ela chamou Asra, exigir que não estava em casa e depois dirigiu até a casa da Azar, Akut, do outro lado do cemitério. Azar. Akut a viu vindo de uma janela do andar de cima e, lembrando-se de seu antigo alarme para não encontrar Azar, Bulstrode sentiu-se quase obrigado a mandar dizer que não estava em casa, mas contra isso havia um súbito desejo forte dentro dela pela excitação de uma entrevista na qual ela estava bastante determinada a não fazer a menor alusão ao que estava em sua mente. Por isso, Azar. Bulstrode foi levada à sala de estar e Azar. Akut foi até ela, com mais aperto nos lábios, e esfregar as mãos do que normalmente se observava nela, sendo essas precauções adotadas contra a liberdade de expressão. Ela estava decidida a não perguntar como estava o SR. Bulstrode. Não estive em lugar nenhum, exceto na igreja por quase uma semana, disse Azar. Bulstrode, após alguns comentários introdutórios. Mas o SR. Bulstrode ficou tão doente na reunião de quinta-feira que não gostei de sair de casa. Ah. Akut esfregou as costas de uma mão com a palma da outra contra o peito e deixou seus olhos divagarem sobre o padrão no tapete. O SR. Akut estava na reunião? Perseverou Azar. Bulstrode. Sim, ele estava, disse Azar. Akut com a mesma atitude. A terra deve ser comprada por assinatura, eu acredito. Esperemos que não haja mais casos de cólera para serem enterrados nele, disse Azar. Ostrode. É uma visitação horrível. Mas sempre acho que Middlemarch é um local muito saudável. Suponho que esteja sendo usado desde criança, mas nunca vi melhor a cidade em que gostaria de morar e, especialmente, o nosso fim. Tenho certeza de que ficaria feliz por você sempre morar em Middlemarch, Sa. Ostrode disse Azar. Aput com um leve suspiro. Ainda assim, devemos aprender a nos resignar onde quer que nossa sorte seja lançada. Embora eu tenha certeza de que sempre haverá pessoas nesta cidade que lhe desejarão tudo de bom. Ah. Akut ansiava por dizer: se você seguir meu conselho, você se separará de seu marido, mas parecia claro para ela que a pobre mulher não sabia nada sobre o trovão pronto para disparar em sua cabeça e ela mesma não podia fazer mais do que prepará-la um pouco. Ah. Bulstrode sentiu-se repentinamente um tanto fria e trêmula. Evidentemente havia algo em comum por trás desse discurso da Saa. Akut, mas embora ela tivesse partido com o desejo de ser totalmente informada, ela se viu incapaz agora de perseguir seu bravo propósito, e transformando a conversa em uma pergunta sobre os jovens Akuts, ela logo se despediu dizendo que estava indo ver a Saa. Glendalle. No caminho para lá, ela tentou imaginar que poderia ter havido alguma discussão extraordinariamente calorosa na reunião entre o SR. Bulstrode e alguns de seus oponentes frequentes, talvez o SR. Akut pudesse ter sido um deles. Isso explicaria tudo. Mas quando ela estava conversando com Azar, Pimdai, essa explicação reconfortante parecia não mais sustentável.
Celina a recebeu com uma afeição patética e uma disposição para dar respostas edificantes sobre os tópicos mais comuns, que dificilmente poderiam se referir a uma briga comum cuja consequência mais importante foi uma perturbação da saúde do Sr. Bulstrode. De antemão, Azar. Bulstrode pensara que mais cedo questionaria Azar, Pindale do que qualquer outra pessoa, mas ela descobriu, para sua surpresa, que um velho amigo nem sempre é a pessoa de quem é mais fácil fazer um confidente. Havia a barreira da comunicação lembrada em outras circunstâncias, havia a antipatia de ser lamentada e informada por alguém que há muito tempo costumava permitir-lhe a superioridade. Pois certas palavras de misteriosa adequação que Asa Limbali deixou escapar sobre sua resolução de nunca virar as costas para seus amigos, convenceram Asa Bulstrode de que o que havia acontecido devia ser algum tipo de infortúnio e, em vez de ser capaz de dizer com sua franqueza nativa, "O que é que você tem em mente?", ela se viu ansiosa para fugir antes de ouvir algo mais explícito. Ela começou a ter uma certeza agitadora de que o infortúnio era algo mais do que a mera perda de dinheiro, sendo profundamente sensível ao fato de que Celina agora, assim como a Saa, a Put fizera antes, evitava perceber o que ela dizia sobre o marido, como eles teriam evitado notar uma mancha pessoal. Ela se despediu com pressa nervosa e disse ao cocheiro para dirigir até o armazém do SR. Vice. Naquela curta viagem, seu pavor ganhou tanta força com a sensação de escuridão que, quando ela entrou na casa de contagem particular onde seu irmão estava sentado à mesa, seus joelhos tremiam e seu rosto geralmente florido estava mortalmente pálido. Algo do mesmo efeito foi produzido nele pela visão dela. Ele se levantou de seu assento para encontrá-la, tomou-a pela mão e disse, com sua imprudência impulsiva: Deus te ajude, Harriet. Você sabe tudo. Aquele momento foi talvez pior do que qualquer outro que veio depois. Continha aquela experiência concentrada que, em grandes crises de emoção, revela o preconceito de uma natureza e é profética do ato final que encerrará uma luta intermediária. Sem aquela lembrança de Raffles, ela ainda poderia ter pensado apenas em ruína monetária, mas agora, junto com o olhar e as palavras de seu irmão, surgiu em sua mente a ideia de alguma culpa em seu marido. Então, sob a operação do terror, veio a imagem de seu marido exposto à desgraça e então, depois de um instante de vergonha escaldante em que ela sentiu apenas os olhos do mundo, com um salto de seu coração, ela estava ao seu lado em comunhão triste, mas irrepreensível, com vergonha e isolamento. Tudo isso aconteceu dentro dela em um mero lampejo de tempo enquanto ela afundava na cadeira e levantava os olhos para o irmão, que estava sobre ela. Eu não sei de nada, Walter. O que é isso? Ela disse fracamente. Ele contou tudo a ela, muito artificialmente, em fragmentos lentos, fazendo-a perceber que o escândalo ia muito além da prova, especialmente quanto ao fim de Raffles. As pessoas vão falar, disse ele. Mesmo que um homem tenha sido absolvido por um júri, eles conversam, acenam com a cabeça e piscam, e no que diz respeito ao mundo, um homem pode muito bem ser culpado ou não. É um golpe de colapso e danifica Ligate tanto quanto Bulstrode. Eu não pretendo dizer o que é a verdade. Eu só gostaria que nunca tivéssemos ouvido o nome de Bulstrode ou Ligate. É melhor você ter sido um Vinci por toda a sua vida, e Rosamond também. Ahá. Bulstrode não respondeu. Mas você deve suportar o melhor que puder, Harriet. As pessoas não te culpam. E eu ficarei ao seu lado o que você decidir fazer, disse o irmão, com afetuosidade áspera, mas bem intencionada. Dê-me seu braço para a carruagem, Walter, disse a Zaa. Bulstrode, eu me sinto muito fraco. E quando chegou em casa, foi obrigada a dizer à filha: Não estou bem, minha querida, devo ir deitar. Cuide do seu pai. Deixe-me em silêncio. Não vou jantar. Ela se trancou em seu quarto. Ela precisava de tempo para se acostumar com sua consciência mutilada, sua pobre vida debilitada, antes que pudesse caminhar firmemente até o lugar que lhe foi atribuído. Uma nova luz de busca caiu sobre o caráter de seu marido, e ela não podia julgá-lo com indulgência. Os 20 anos em que ela acreditou nele e o venerou em virtude de suas ocultações voltaram com detalhes que os fizeram parecer um engano odioso. Ele se casou com ela com aquela má vida passada escondida atrás dele, e ela não tinha mais fé para protestar sua inocência do pior que lhe foi imputado. Sua natureza honesta e ostensiva tornava o compartilhamento de uma desonra merecida tão amargo quanto poderia ser para qualquer mortal. Mas essa mulher imperfeitamente instruída, cujas frases e hábitos eram uma coxa de retalhos estranha, tinha um espírito leal dentro dela. O homem cuja prosperidade ela compartilhou por quase metade de uma vida e que a estimara invariavelmente agora que o castigo se abateu sobre ele, não era possível para ela, em nenhum sentido, abandoná-lo. Há um abandono que ainda se senta na mesma tábua e está no mesmo sofá com a alma abandonada, murchando ainda mais pela proximidade desamorosa.
Ela sabia, quando trancou a porta, que deveria destrancá-la pronta para descer até seu infeliz marido e abraçar sua tristeza e dizer de sua culpa: "Vou lamentar e não reprovar." Mas ela precisava de tempo para reunir suas forças, ela precisava soluçar em sua despedida de toda a alegria e orgulho de sua vida. Quando ela resolveu descer, ela se preparou com alguns pequenos atos que poderiam parecer mera loucura para um espectador duro, eram sua maneira de expressar a todos os espectadores, visíveis ou invisíveis, que ela havia começado uma nova vida na qual abraçava a humilhação. Ela tirou todos os seus ornamentos e vestiu um vestido preto simples e, em vez de usar seu boné muito adornado e grandes laços de cabelo, ela afastou o cabelo e colocou um boné simples, o que a fez parecer de repente uma metodista primitiva. Bulstrode, que sabia que sua esposa havia saído e entrado dizendo que não estava bem, passou o tempo em uma agitação igual à dela. Ele esperava que ela aprendesse a verdade com os outros e concordou com essa probabilidade, como algo mais fácil para ele do que qualquer confissão. Mas agora que ele imaginou o momento de seu conhecimento chegar, ele esperou o resultado com angústia. Suas filhas foram obrigadas a consentir em deixá-lo e, embora ele tivesse permitido que um pouco de comida lhe trouxesse, ele não a tocou. Ele se sentiu morrendo lentamente em uma miséria impiedosa. Talvez ele nunca mais devesse ver o rosto de sua esposa com carinho. E se ele se voltasse para Deus, parecia não haver resposta a não ser a pressão da retribuição. Eram 8 horas da noite quando a porta se abriu e sua esposa entrou. Ele não ousou olhar para ela. Ele sentou-se com os olhos inclinados para baixo e, quando ela foi em sua direção, pensou que ele parecia menor, ele parecia tão murcho e encolhido. Um movimento de nova compaixão e velha ternura passou por ela como uma grande onda, e colocando uma mão na dele, que repousava no braço da cadeira, e a outra em seu ombro, ela disse, solenemente, mas gentilmente: "Olhe para cima, Nicholas." Ele ergueu os olhos com um pequeno sobressalto e olhou para ela meio espantado por um momento, seu rosto pálido, seu vestido mudado de luto, o tremor em torno de sua boca. Todos disseram, "Eu sei", e suas mãos e olhos pousaram suavemente sobre ele. Ele começou a chorar, eles choraram juntos, ela sentada ao seu lado. Eles ainda não podiam falar um com o outro sobre a vergonha que ela estava carregando com ele, ou sobre os atos que a haviam trazido sobre eles. Sua confissão foi silenciosa e sua promessa de fidelidade foi silenciosa. De mente aberta como era, ela se encolheu diante das palavras que teriam expressado sua consciência mútua, como teria se encolhido de flocos de fogo. Ela não podia dizer, quanto é apenas calúnia e falsa suspeita? E ele não disse, eu sou inocente. Capítulo 75. O sentimento da falsidade dos prazeres presentes e a ignorância da vaidade dos prazeres ausentes causam inconstância. Pascal. Rosamond teve um vislumbre de alegria quando a casa foi libertada da figura ameaçadora e quando todos os credores desagradáveis foram pagos. Mas ela não estava alegre, sua vida de casada não havia cumprido nenhuma de suas esperanças e havia sido bastante estragada por sua imaginação. Esse breve intervalo de calma, Ligati, lembrando-se de que muitas vezes estivera tempestuoso em suas horas de perturbação e ciente da dor que Rosamond tivera de suportar, foi cuidadosamente gentil com ela, mas ele também havia perdido um pouco de seu antigo espírito, e ainda sentia a necessidade de se referir a uma mudança econômica em seu modo de vida como uma coisa natural, tentando reconciliá-la com isso gradualmente e reprimindo sua raiva quando ela respondeu desejando que ele fosse morar em Londres. Quando ela não deu essa resposta, ela ouviu languidamente e se perguntou o que ela tinha que valia a pena viver. As palavras duras e desdenhosas que haviam caído de seu marido em sua raiva ofenderam profundamente aquela vaidade que ele a princípio havia chamado de prazer ativo, e o que ela considerava sua maneira perversa de ver as coisas, mantinha uma repulsa secreta, que a fazia receber toda a sua ternura como um substituto pobre para a felicidade que ele não conseguira lhe dar. Eles estavam em desvantagem com seus vizinhos, e não havia mais nenhuma perspectiva para Qualingon, não havia perspectiva em nenhum lugar, exceto em uma carta ocasional de Will Ladislau. Ela se sentiu magoada e desapontada com a resolução de Will de deixar Middlemarch, pois apesar do que ela sabia e adivinhava sobre sua admiração por Dorothea, ela secretamente acalentava a crença de que ele tinha, ou necessariamente viria a ter, muito mais admiração por si mesma. Rosamond é uma daquelas mulheres que vivem muito na ideia de que cada homem que encontram as teria preferido se a preferência não fosse desesperadora. Ahá. Casalbon estava muito bem, mas o interesse de Will por ela datava de antes de conhecer a Zaa. Egrat. Rosamund adotou sua maneira de falar consigo mesma, que era uma mistura de busca de falhas brincalhonas e galanteria hiperbólica, como o disfarce de um sentimento mais profundo, e em sua presença ela sentiu aquela agradável excitação de vaidade e senso de drama romântico que a presença de Ligate não tinha mais a magia de criar. Ela até imaginou que homens e mulheres não vão gostar nesses assuntos.
e Will exagerou sua admiração pelas casal bom para se irritar. Dessa forma, o cérebro da pobre Rosamund estava ocupado antes da partida de Will. Ele teria feito, ela pensou, um marido muito mais adequado para ela do que ela havia encontrado em Ligat. Nenhuma noção poderia ter sido mais falsa do que essa, pois o descontentamento de Rosamund em seu casamento se devia às condições do próprio casamento, à sua exigência de autossupressão e tolerância, e não à natureza de seu marido, mas a concepção fácil de um BT irreal tinha um charme sentimental que desviava seu tédio. Ela construiu um pequeno romance que variaria a monotonia de sua vida. Will Ladislau sempre seria solteiro e moraria perto dela, sempre estaria sob seu comando e teria uma paixão compreendida, embora nunca totalmente expressa, por ela, que estaria enviando chamas lambentes de vez em quando em cenas interessantes. Sua partida foi uma decepção proporcional e, infelizmente, aumentou seu cansaço com Middlemarch, mas a princípio ela tinha o sonho alternativo de prazeres reservados de suas relações com a família em Qualington. Desde então, os problemas de sua vida de casada se aprofundaram, e a ausência de outro alívio encorajou sua ruminação arrependida sobre aquele romance tênue do qual ela se alimentara. Homens e mulheres cometem erros tristes sobre seus próprios sintomas, tomando seus vagos anseios inquietos, às vezes por gênio, às vezes por religião e, mais frequentemente, ainda por um amor poderoso. Viladislau escrevia cartas tagarelas, metade para ela e metade para Ligat, e ela respondera. A separação deles, ela sentia, provavelmente não seria definitiva, e a mudança que ela agora mais ansiava era que Ligat fosse morar em Londres. Tudo seria agradável em Londres, e ela começou a trabalhar com determinação silenciosa para obter esse resultado, quando veio uma promessa repentina e deliciosa que a animou. Veio pouco antes da memorável reunião na prefeitura e era nada menos que uma carta de Will Ladislau para Ligat, que girava principalmente em torno de seu novo interesse em planos de colonização, mas mencionou incidentalmente que ele poderia achar necessário fazer uma visita a Middlemarch nas próximas semanas, uma necessidade muito agradável. Ele disse, quase tão bom quanto férias para um estudante. Ele esperava que houvesse seu antigo lugar no tapete e uma grande quantidade de música reservada para ele. Mas ele estava bastante incerto quanto ao tempo. Enquanto Ligat lia a carta para Rosamund, seu rosto parecia uma flor revivificante e ficou mais bonita e mais desabrochada. Não havia nada insuportável agora. As dívidas estavam pagas, o SR. Ladislau estava chegando e Ligat seria persuadido a deixar Middlemarch e se estabelecer em Londres, que era tão diferente de uma cidade provinciana. Essa foi uma manhã brilhante. Mas logo o céu ficou escuro sobre a pobre Rosamund. A presença de uma nova melancolia em seu marido, sobre a qual ele era inteiramente reservado em relação a ela, pois temia por seu sentimento dilacerado à sua neutralidade e equívoco, logo recebeu uma explicação dolorosamente estranha, alheia a todas as suas noções anteriores do que poderia afetar sua felicidade. Na nova alegria de seu espírito, pensando que Ligat tinha apenas um pior ataque de mau humor do que o normal, fazendo com que ele deixasse seus comentários sem resposta e, evidentemente, se mantivesse fora de seu caminho o máximo possível. Ela escolheu, alguns dias após a reunião, e sem falar com ele sobre o assunto, enviar notas de convite para uma pequena festa noturna, sentindo-se convencido de que este era um passo judicioso, já que as pessoas pareciam estar se mantendo distantes deles e queriam restaurar o antigo hábito de ter relações sexuais. Quando os convites fossem aceitos, ela contaria a Ligat e lhe daria uma sábia advertência sobre como um médico deveria se comportar com seus vizinhos, pois Rosamund tinha os ares mais graves possíveis sobre os deveres de outras pessoas. Mas todos os convites foram recusados e a última resposta chegou às mãos de Ligat. Este é o arranhão de Chichele. Sobre o que ele está escrevendo para você, disse Ligat, maravilhado, enquanto entregava o bilhete a ela. Ela foi obrigada a deixá-lo ver e, olhando para ela severamente, ele disse: Por que diabos você tem enviado o convite sem me dizer, Rosamond? Eu imploro, insisto que você não convide ninguém para esta casa. Suponho que você tenha convidado outras pessoas, e elas também se recusaram. Ela não disse nada. Você me ouve? Trovejou Ligat. Sim, certamente eu ouço você, disse Rosamond, virando a cabeça para o lado com o movimento de um gracioso pássaro de pescoço comprido. Ligat balançou a cabeça sem qualquer graça e saiu da sala, sentindo-se perigoso. O pensamento de Rosamund era que ele estava ficando cada vez mais insuportável, não que houvesse qualquer nova razão especial para essa peremptoriedade. Sua indisposição de dizer a ela qualquer coisa em que ele tivesse certeza de antemão de que ela não estaria interessada estava se tornando um hábito irrefletido, e ela ignorava tudo relacionado às 1000 libras, exceto que o empréstimo viera de seu tio Bulstrode.
Os humores odiosos de Ligate e a aparente evitação de seus vizinhos tinham um encontro inexplicável para ela em seu alívio das dificuldades financeiras. Se os convites tivessem sido aceitos, ela teria ido convidar sua mãe e o resto, de quem ela não via nada há vários dias, e agora ela colocou o gorro para ir perguntar o que havia acontecido com todos eles, de repente sentindo como se houvesse uma conspiração para deixá-la isolada com um marido disposto a ofender a todos. Já passava da hora do jantar e ela encontrou o pai e a mãe sentados sozinhos na sala de estar. Eles a cumprimentaram com olhares tristes, dizendo bem, minha querida, e nada mais. Ela nunca tinha visto seu pai parecer tão abatido, e sentando-se perto dele, ela disse: há algum problema, papai? Ele não respondeu, mas Asha. Vince disse: oh, minha querida, você não ouviu nada? Não demorará muito para que chegue até você. É alguma coisa sobre ter tios, disse Rosamond, empalidecendo. A ideia de problemas imediatamente se conectou com o que havia sido inexplicável para ela nele. Oh, minha querida, sim. Pensar em seu casamento com esse problema. A dívida já era ruim o suficiente, mas isso será pior. Fique, Lucy, disse o SR. Disse, você não ouviu nada sobre seu tio Bulstrode, Rosamond? Não, papai, disse a pobrezinha, sentindo como se o problema não fosse nada que ela tivesse experimentado antes, mas algum poder invisível com um aperto de ferro que fez sua alma desmaiar dentro dela. Seu pai lhe contou tudo, dizendo no final: é melhor você saber, minha querida. Acho que Liliat deve deixar a cidade. As coisas foram contra ele. Atrevo-me a dizer que ele não pôde evitar. Eu não o acuso de nenhum dano, disse o SR. Disse. Ele sempre esteve disposto a encontrar a maior falha em Liliat. O choque para Rosamond foi terrível. Parecia-lhe que nenhuma sorte poderia ser tão cruelmente difícil quanto a dela ter se casado com um homem que se tornara o centro de suspeitas infames. Em muitos casos, é inevitável que a vergonha seja sentida como a pior parte do crime, e teria sido necessária uma grande dose de reflexão desembaraçada, como nunca havia entrado na vida de Rosamond, para que ela sentisse nesses momentos que seu problema era menor do que se seu marido fosse certamente conhecido por ter feito algo criminoso. Toda a vergonha parecia estar lá, e ela inocentemente se casou com esse homem com a crença de que ele e sua família eram uma glória para ela. Ela mostrou sua reticência habitual para com os pais e apenas disse que, se Ligate tivesse feito o que ela desejava, ele teria deixado Midemarch há muito tempo. Ela carrega isso além de qualquer coisa, disse a mãe quando ela se foi. Ah, graças a Deus, disse o SR. Vince, que estava muito abatido. Mas Rosamond foi para casa com um sentimento de repugnância justificada em relação ao marido. O que ele realmente fez, como ele realmente agiu. Ela não sabia, porque ele não contou tudo a ela. Ele não falou com ela sobre o assunto, e é claro que ela não podia falar com ele. Certa vez, veio à sua mente que ela pediria ao pai que a deixasse ir para casa novamente, mas pensar nessa perspectiva fazia com que parecesse uma tristeza total para ela. Uma mulher casada voltou a morar com seus pais, a vida parecia não ter significado para ela em tal posição. Ela não conseguia se contemplar nela. Nos 2 dias seguintes, Lidgate observou uma mudança nela e acreditou ter ouvido as más notícias. Ela falaria com ele sobre isso, ou continuaria para sempre no silêncio, que parecia implicar que ela acreditava que ele era culpado. Devemos lembrar que ele estava em um estado de espírito mórbido, no qual quase todo o contato era dor. Certamente Rosamond, neste caso, tinha motivos iguais para reclamar de reserva e falta de confiança de sua parte, mas, na amargura de sua alma, ele se desculpou, ele não tinha justificativa para se esquivar da tarefa de contar a ela, já que agora ela sabia a verdade, ela não tinha nenhum impulso para falar com ele, mas uma consciência mais profunda de que ele estava em falta o deixou inquieto, e o silêncio entre eles tornou-se intolerável para ele. Era como se ambos estivessem à deriva em um pedaço de naufrágio e desviassem o olhar um do outro. Ele pensou, eu sou um tolo. Não desisti de esperar nada? Eu me casei cuidando, não ajudando. E naquela noite ele disse: Rosamond, você ouviu alguma coisa que a angustie? Sim, respondeu ela, deixando de lado o seu trabalho, que vinha realizando com uma semiconsciência lânguida, muito diferente de seu eu habitual. O que você ouviu? Tudo, suponho. Papai me disse que as pessoas me acham desonrado. Sim, disse Rosamond fracamente, começando a costurar novamente automaticamente. Houve silêncio. Ligate pensou, se ela tem alguma confiança em mim, qualquer noção do que eu sou, ela deveria falar agora e dizer que não acredita que eu mereça desgraça. Mas Rosamond, por sua vez, continuou movendo os dedos languidamente. O que quer que fosse dito sobre o assunto, ela esperava que viesse de Tércio. O que ela sabia? E se ele era inocente de qualquer erro, porque ele não fez algo para se limpar?
Esse silêncio dela trouxe uma nova onda de fel àquele humor amargo em que Ligat vinha dizendo a si mesmo que ninguém acreditava nele, nem mesmo Farebroter se apresentara. Ele começou a questioná-la com a intenção de que a conversa dispersasse a névoa fria que se acumulara entre eles, mas sentiu sua resolução contida por um ressentimento desesperado. Mesmo esse problema, como o resto, ela parecia considerar como se fosse só dela. Ele sempre foi para ela um ser separado, fazendo o que ela se opunha. Ele se levantou da cadeira com um impulso raivoso e, enfiando as mãos nos bolsos, andou para cima e para baixo na sala. Havia uma consciência subjacente o tempo todo de que ele deveria ter que dominar essa raiva, contar tudo a ela e convencê-la dos fatos. Pois ele quase aprendeu a lição de que deveria se curvar à natureza dela e que, porque ela ficou aquém de sua simpatia, ele deveria dar mais. Logo ele recorreu à sua intenção de se abrir. A ocasião não deve ser perdida. Se ele pudesse fazê-la sentir com alguma solenidade que aqui estava uma calúnia que deveria ser enfrentada e não fugida, e que todo o problema havia surgido de sua desesperada falta de dinheiro, seria um momento para insistir poderosamente com ela para que eles fossem uma resolução de fazer com o mínimo de dinheiro possível, para que pudessem resistir ao mau momento e se manterem independentes. Ele mencionaria as medidas definidas que desejava tomar e a conquistaria para um espírito disposto. Ele estava fadado a tentar isso e o que mais havia para ele fazer? Ele não sabia há quanto tempo andava inquieto para frente e para trás, mas Rosamond sentiu que era longo e desejou que ele se sentasse. Ela também começou a pensar que isso era uma oportunidade para insistir com Tércio sobre o que ele deveria fazer. Qualquer que seja a verdade sobre toda essa miséria, havia um pavor que se afirmava. Legate finalmente sentou-se, não em sua cadeira habitual, mas em uma mais próxima de Rosamond, inclinando-se para o lado em direção a ela e olhando para ela seriamente antes de reabrir o triste assunto. Ele havia se conquistado até agora e estava prestes a falar com um senso de solenidade, como em uma ocasião que não deveria ser repetida. Ele até abriu os lábios, quando Rosamond, deixando as mãos caírem, olhou para ele e disse: Certamente, Pércio. Bem, certamente agora, finalmente, você desistiu da ideia de ficar em Middlemarch. Não posso continuar morando aqui. Vamos para Londres. Papai e todos os outros dizem que é melhor você ir. Qualquer que seja a miséria que eu tenha que suportar será mais fácil longe daqui. Legate sentiu-se miseravelmente abalado. Em vez daquela manifestação crítica para a qual ele se preparou com esforço, aqui estava a velha rodada a ser repassada. Ele não podia suportar. Com uma rápida mudança de semblante, ele se levantou e saiu da sala. Talvez se ele tivesse sido forte o suficiente para persistir em sua determinação de ser mais porque ela era menos, aquela noite poderia ter tido um problema melhor. Se sua energia pudesse ter suportado esse cheque, ele ainda poderia ter trabalhado na visão e na vontade de Rosamond. Não podemos ter certeza de que quaisquer naturezas, por mais inflexíveis ou peculiares que sejam, resistirão a esse efeito de um ser mais maciço do que o seu. Eles podem ser tomados de assalto e por um momento convertidos, tornando-se parte da alma que os envolve no ardor de seu movimento. Mas o pobre Ligate tinha uma dor latejante dentro dele e sua energia ficou aquém de sua tarefa. O início da compreensão e resolução mútuas parecia mais distante do que nunca, não, parecia bloqueado pela sensação de esforço mal sucedido. Eles viviam dia após dia com seus pensamentos ainda separados, Ligate cuidando do trabalho que tinha em um clima de desespero, e Rosamond sentindo, com alguma justificativa, que ele estava se comportando cruelmente. Não adiantava dizer nada a Tércio, mas quando Willadislau veio, ela estava determinada a contar-lhe tudo. Apesar de sua reticência geral, ela precisava de alguém que reconhecesse seus erros. Capítulo 76. A misericórdia, piedade, paz e amor todos oram em sua angústia, e a essas virtudes de deleite devolvam sua gratidão. Pois a misericórdia tem um coração humano, a piedade um rosto humano, e o amor a forma humana divina, e paz o vestido humano. Alguns dias depois, Ligate estava cavalgando para Lowick Manor em consequência de uma convocação de Dorothea. A intimação não foi inesperada, uma vez que se seguiu a uma carta do Sr. Bulstrode, na qual ele afirmava que havia retomado seus preparativos para deixar Middlemarch e deveria lembrar Ligate de suas comunicações anteriores sobre o hospital, cujo propósito ele ainda aderia. Era seu dever, antes de tomar outras medidas, reabrir o assunto com a Saa. Casal bom, que agora desejava, como antes, discutir a questão com Ligate. Seus pontos de vista podem ter sofrido alguma mudança, escreveu o Sr. Bulstrode, mas também nesse caso é desejável que você os apresente a ela. Dorothea esperou sua chegada com grande interesse.
Embora, em deferência a seus conselheiros masculinos, ela se abstivesse do que Sir Jaime chamara de interferir neste negócio de Bulstrode, as dificuldades da posição de Ligat estavam continuamente em sua mente, e quando Bulstrode se dirigiu a ela novamente sobre o hospital, ela sentiu que a oportunidade havia chegado a ela, que ela havia sido impedida de apressar. Em sua luxuosa casa, vagando sob os galhos de suas próprias grandes árvores, seu pensamento estava se estalhando sobre os outros, e suas emoções estavam aprisionadas. A ideia de algum bem ativo ao seu alcance a assombrava como uma paixão, e a necessidade de outra pessoa, uma vez que lhe veio como uma imagem distinta, preocupou seu desejo com o desejo de dar alívio e tornou sua própria facilidade insípida. Ela estava cheia de esperança, confiante sobre esta entrevista com Ligati, nunca prestando atenção ao que foi dito sobre